Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi gravar esse vídeo por força do hábito, mas não por isso, né? Também pelo fato de que, enfim, foram aparecendo nesses últimos dias algumas coisas interessantes para trazer aqui no canal. E afinal de contas, esse é o objetivo, né? Sempre quando tiver uma ideia boa, né, algo que dê pra trocar uma ideia com vocês, eu poder trazer isso e a gente, né, conversar sobre esses assuntos. E foi muito interessante porque eu tava conversando, né, recentemente com uma pessoa bem sábia, inclusive, e aí a pessoa começou a me fazer alguns questionamentos, assim, né, começou a meio que questionar assim um pouco a minha dúvida, né, questionar um pouco a minha desconfiança, assim, que às vezes, né, eu tenho com o meu futuro, né. Eu acho que todo mundo, né, podemos ser honestos aqui, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo das coisas não funcionarem pra gente, e, né, enfim, fracassar. E aí essa pessoa começou a me questionar uma série de coisas, assim, né? Falou, velho, mas vem cá, tipo, me fala aí, às vezes que realmente você não condizeu com o que você tava, né, falando, fazendo e tal, num sentido prático mesmo, sabe? Tipo, me fala aí, qual que foi a última vez que você não atingiu uma expectativa honesta que você pôs sobre você. Não uma expectativa de, por exemplo, ser milionário aos 23 anos, porque eu acho que isso aí você vai falhar, né? São raras as exceções que não vão falhar. Mas me fala aí uma expectativa honesta que você colocou sobre você que você não conseguiu, de fato, atingir, sabe? E eu acho que é muito sobre isso, assim, que às vezes a gente se perde, sabe? Porque quando você coloca sobre você uma expectativa irreal, e se você coloca ela como o único fundamento do seu sucesso, cara, você vai se frustrar muito, muito, porque você nunca vai atingir, né, aquela questão que você se colocou, porque ela é irreal. Além disso, você vai diminuir a sua confiança em si mesmo, porque você está colocando seus objetivos muito para além do que você consegue. E outra, você não vai estar nem caminhando, entendeu? Porque você vai estar tão focado em fazer coisas que são muito extraordinárias, você vai esquecer que talvez se você fizesse algumas coisas ordinárias, você poderia alcançar o sucesso que você está almejando. Então essa reflexão toda que ele me trouxe, né, foi um pontapé para eu conseguir visualizar um pouco dessa questão da confiança. E aí entrou um segundo ponto, que aí já é um ponto bem mais sensível, mas que eu acho muito importante compartilhar isso com vocês, que é a confiança das outras pessoas na gente. E se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que se preocupa com que as expectativas que as outras pessoas colocam sobre você, principalmente quando elas confiam em você, você vai sentir uma certa pressão, uma certa culpa, um certo sentimento de receio quando alguém demonstra confiança em você. Isso é natural para as pessoas que são honestas e humildes, né? Então, assim, se você é honesto, se você, tem medo de errar, você tem medo de fazer merda com a confiança dos outros, é óbvio que você vai ter medo, né, quando alguém fala que confia em você. Principalmente se essa pessoa é muito relevante na sua vida. Então, se é um amigo, se é um parceiro, às vezes um ex-chefe, sei lá, um mentor, a pessoa fala, não, confio em você. Você fala, caralho, e agora? Tipo, vou ter que condizer com essa confiança. E aí, às vezes, como a gente tá tão distante da nossa integridade ali, a gente está tão distante de quem a gente verdadeiramente é capaz de ser num espaço mais realista,
que a gente tem muito medo quando essas pessoas demonstram confiança na gente. Muito medo, sacou? Então, a gente acaba ficando receoso quando a gente recebe um voto de confiança. E que não é o bom e não é o correto a se fazer. Porque quando a gente recebe um voto de confiança, e aí que é o mais interessante, que é conversando com essa pessoa eu pude perceber, é que a gente não recebeu o voto de confiança só pela expectativa que a pessoa tem na gente. Normalmente, quando uma pessoa sábia confia em você, ela óbvio, ela tem uma expectativa de retorno sobre você. É parte fundamental da confiança a expectativa de retorno. Isso é muito nítido. Só que a pessoa ela não confia em você só pela expectativa. Porque se ela fosse confiar só pela expectativa, ela investia num mega nerd, num gênio maluco, entendeu? Se fosse para ser só em expectativa, era só buscar as melhores, vamos dizer assim, características, vamos dizer, técnicas. E não é isso que o mundo real nos apresenta, né? A gente acaba percebendo que, na verdade, parte dessa confiança, ela vem também de características que você demonstrou para a pessoa ao longo da sua convivência com ela, sacou? Então, assim, se uma pessoa confiou em você, é porque ela viu que você tem capacidade que você, às vezes, não está conseguindo perceber que você tem, porque você está colocando que a sua capacidade tem que ser de fazer 1 milhão com 23 anos de idade. Que a sua capacidade tem que ser de tá construindo algo extraordinário, enquanto na verdade você já está construindo algo extraordinário, entendeu? Então assim, você tá muito desconectado, e quando eu falo você, eu tô falando eu, e pra gente construir esse debate aqui, de você estar tão desconectado do seu eu, das suas capacidades, das suas habilidades, que quando você recebe um voto de confiança, você fica com medo. Ao invés de você aproveitar aquele voto de confiança e fazer aquilo acontecer conforme isso tem que acontecer. Porque quando um investidor eventualmente estiver investindo em mim, estiver colocando uma grana nas coisas que eu estou construindo, quando a pessoa me trouxer a confiança, isso tem que ainda mais me trazer mais confiança ainda, porque fala, pô, eu já confio em mim, sacou? Eu já confio no que eu tô fazendo. Então eu tenho que confiar mais ainda, porque outra pessoa confiou em mim. Outra pessoa acreditou que o tanto que eu acredito em mim é o suficiente para eu fazer. E esse, você pode olhar aí, é o fato principal dos CEOs que deram certo, dos caras que fundaram startups, fundaram empresas enormes, foi porque quando eles receberam um voto de confiança, isso alimentou a confiança própria deles, a ponto deles falarem, beleza, eu vou fazer. Mas, vamos lá, isso não quer dizer que você tem que ser desumilde quando você recebe um voto de confiança, que é muito pelo contrário, foi o que eu comentei antes, né? A gente, mesmo quando a gente recebe um voto de confiança, é um fator que a gente tem que pensar e falar, caralho, as pessoas estão confiando em mim, então tem que ficar ligado. Isso serve não pra gente se questionar, mas pra gente ficar atento, que a gente não pode se iludir, a gente não pode trair a confiança dessas pessoas na gente, né? Então, assim, o que me veio dessa reflexão, e que eu acho que pode ser, né, a chave disso tudo aqui que eu tô falando, é que quando as pessoas confiam na gente, elas não confiam na gente por mera expectativa de retorno. Pode até ter uma parte de retorno que eu acho que é relevante, isso é um fato. Só que as pessoas confiam na gente porque elas viram capacidades importantes e coisas que elas enxergaram como mais valiosas a curto prazo do que necessariamente só o retorno lá na frente. Então, assim, a reflexão de hoje, ela pauta nesse ponto principal da confiança,
mas ela também pauta um pouco na parte, né, da humildade, da gente entender que a gente ainda tem que condizer com essa realidade, mas que a gente com certeza tem que ser mais humilde nas nossas expectativas, né, um pouco mais humilde nas nossas expectativas, mas a gente tem que ser coerente com elas quando a gente cumpre. Então, pôs uma expectativa honesta para você cumprir, você cumpriu, se devolva um pouco de confiança, cumpriu o que você se comprometeu a fazer e que foi demorado, foi delongado, foi difícil, foi, né, desafiador, se parabenize, não tem problema. E aqui eu tô aqui para quebrar com essa ideia de que você não pode reconhecer as suas próprias vitórias, porque senão você vai estar se confortando nelas. Isso é falácia, mentira. Você tem que sim se reconhecer quando você atinge as coisas que você espera que você tinha que atingir, quando você determina uma meta e você atinge essa meta. Você tem que sim se parabenizar quando isso acontece. E isso não é loucura, isso não é vangloriar, se perder. Mano, não é nem fudendo, sacou? É uma parte muito importante da saúde mental quando você consegue se parabenizar pelas coisas que você fez, se sentir confiante o suficiente para continuar fazendo as coisas, e quando você receber a confiança de outra pessoa, você falar, beleza, tá certo, é isso mesmo, vamos embora, vamos tocar. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa reflexão. Deixa aqui um comentário, um like, se inscreve no canal para não perder essas ideias, e tamo junto.